Recentemente, o Conselho Federal de Medicina editou uma resolução chamada 12.381 de 2024 sobre algumas mudanças de documento médico, questão do preenchimento, da elaboração e da disponibilidade desses documentos, principalmente aos pacientes. Parece meio óbvio, mas o Conselho, a primeira coisa que ele colocou foi a questão da qualificação e identificação dos documentos. O Conselho deixou claro sobre a elaboração desses documentos, a questão da qualificação e a solicitação, a retirada. Quem são as pessoas que são habilitadas a solicitar documentos de paciente? O próprio paciente, terceiros que seriam ordem judicial e terceiros como familiares, mas no caso de ou o paciente estar impossibilitado de solicitar cópias desses documentos, ou quando a gente está falando sobre filhos, cônjuge, pais, avós. Tem um grau e tem a forma correta, porque a gente tem que lembrar que todo documento médico, seja relação médico-paciente, ele tem a questão do sigilo, e se ele tem um sigilo, eu não posso entregar, eu não posso disponibilizar ele para qualquer pessoa de qualquer maneira. Por mais simples que pareça, ainda tem muitos profissionais, algumas clínicas que eles erram na questão da entrega desse documento, da solicitação, de não ter um protocolo interno de como a solicitação de documentos, a retirada, se eu posso cobrar ou não pelas cópias, quantas vezes a pessoa pode solicitar esses documentos, no caso de ser paciente, quem são as pessoas que podem até retirar. Tem essa questão de você não pode solicitar, o paciente não pode solicitar e falar que quem vai passar lá para retirar vai ser o marido, vai ser o filho. Tem um sigilo e isso é importante que seja mantido. Mas se eu entrego um documento que é do paciente para um terceiro que não tem autorização, entreguei de forma devida, quais são as penalidades que eu posso, o profissional, tomar? Primeiro, denúncia ao conselho, responder administrativamente de forma ética. E quando a gente fala sobre punidades no conselho, a gente está falando de suspensão, de seu nome ser divulgado no diário oficial, a depender de quantas denúncias você tem, você pode ter um tempo maior de suspensão, vai depender de quantas denúncias já tem, de quantos processos éticos você já tenha, ou se são de formas reiteradas, é o mesmo tipo de vários processos éticos no mesmo assunto, das mesmas infrações éticas. Mas imagina você ficar 30 dias suspensos de poder trabalhar por conta de uma entrega errônea na hora de entregar um documento do paciente. E parece meio óbvio, mas assim, já cansei de pegar documentos de profissionais que não tinham o mínimo que era a qualificação. Às vezes não tem o nome da clínica que ele trabalha, não tem a identificação dele. É um documento muito genérico ou um documento que não fala nada com nada, que não tem o próprio nome do documento. Às vezes um termo de consentimento específico para tal procedimento. Não tem essa identificação, é um termo genérico. E isso acontece muito porque o profissional, ele começa a trabalhar no mercado com documentos que às vezes ele fez um curso, esse documento disponibilizou, ou ele pegou esses documentos dos modelos com amigos da mesma área, ou nem é da mesma área, e acaba que você usa um documento que nem se encaixa dentro da tua clínica, do teu consultório, um documento que nem você sabe explicar o uso, a necessidade, mas você vai entregar para o paciente vai assinar e não vai entender nada. E se o paciente questionar, você não vai conseguir nem saber explicar o próprio documento que você usa. A questão de documentos, a gente tem o básico, né, que é o modelo, parâmetros, que são o mínimo que um documento tem que ter, mas vai variar muito a partir do momento do tipo de paciente que você atende, da região que você atende. Muitas vezes compartilhar documentos com outros colegas, outros profissionais, porque é da mesma área, mas aí você trabalha numa clínica que ela é popular e o teu colega trabalha numa clínica que atende classe A. O diálogo, o conteúdo escrito é diferente, porque você trabalha com um público diferente. Então, o documento ele tem que ser adaptável para onde você trabalha, com o público que você trabalha, com o que você faz. Porque não adianta eu colocar um documento, você usar um documento que nem você entende e você quer que o paciente entenda. Porque são documentos que são facilmente anuláveis judicialmente. Então, quando o documento ele não fala nada com nada, ou ele não está ali servindo para o propósito que ele tem, ele pode ser muito bem impugnado em uma ação judicial. Então, muitas vezes a ideia de compartilhar um documento, porque meu amigo usa esse documento, usa o melhor documento, vai correr o risco de ser processado do mesmo jeito, porque o judiciário está aí para ser acionado a qualquer momento, e toda vez que o paciente achar que ele tem um direito, ele vai acionar o judiciário. A questão é que se o teu documento realmente está entregando o que ele tem que entregar dentro de uma clínica, e se ele vai conseguir te salvar, e ele vai conseguir
ser um bom documento de defesa em uma ação judicial. Muitas vezes você trabalha tão em automático de estar usando a mesma documentação, de achar que está de forma certa, e na verdade aquele documento ele não traz o que deve trazer dentro de um consultório, que às vezes é um termo de consentimento de um X procedimento que ele é mais invasivo, e você está entregando um termo de consentimento de um procedimento muito genérico, clínico. Então, e não traz o verdadeiro risco, principalmente em documentos como termo de consentimento, que é um documento que ele vem para trazer todos os riscos de uma cirurgia de um procedimento estético ou invasivo. E muitas vezes o profissional fica com tanto medo de colocar quais os tipos de intercorrências que podem acontecer que ele não coloca no documento. E se justamente o termo de consentimento é para isso, ele tem que colocar lá se há risco de morte, se há risco de lesão, se há risco de sangramento, de edema, o que acontece, qual que é o pior dos piores que pode acontecer fazendo esse procedimento. Ele tem que estar lá, porque é para isso que o termo de consentimento é feito. Ah, mas aí o paciente vai desistir de fazer o procedimento e não vai querer fazer mais. Que bom, porque é melhor um paciente não fazendo o procedimento desistindo do que um paciente depois com uma lesão e falar que não foi avisado, e realmente não foi avisado. E lembrando que, por mais que a gente tenha muitas notícias sobre intercorrências, erros médicos, possíveis erros médicos, a gente tem que lembrar que isso é um mínimo, é uma porcentagem muito pequena dentro de vários procedimentos que dão certos. E muitas vezes dessas notícias, desses erros noticiados, são, na verdade, intercorrências já previstas no procedimento, que não é erro. É simplesmente uma intercorrência que poderia ter acontecido e o paciente até foi avisado, porque está lá no termo de consentimento. Infelizmente, aconteceu. É 1 em 1 milhão, mas aconteceu.